Quer saber o que as pessoas estão perguntando sobre como livrar seus filhos do horror do inventário? Vamos então para mais alguns trechos da nossa live Tira Dúvidas. O Wellington pergunta: minha mãe faleceu há 10 anos e até hoje não foi feito inventário. E depois de assistir a sua palestra, o meu pai ficou interessado na hold. Como proceder? O seu pai pode sim fazer a hold com 50% do patrimônio do casal que cabe a ele e ao mesmo tempo em que vocês regularizam o inventário da parte materna, tá bom? E isso é até bom, o Wellington. Por quê? Porque os filhos já ficam aí protegidos caso aconteça alguma coisa com o seu pai e quando regularizar o inventário da sua mãe, estes bens eles poderão ser incorporados para a holding. Beleza? Bens que recebi em doação, mas que ainda estão com usufruto do meu pai, podem entrar na holding? É a pergunta da Vanessa, que não fala de onde, mas... Vanessa, pode sim, contanto que tenham a participação e a concordância do doador. Tá bom? Neiva de Canas, aqui perto de Lorena, né? A hold foi criada, os pais falecem e depois se descobre que o pai fez um testamento. O que vai prevalecer? Nesse caso, Neiva, prevalece a hold familiar. Por quê? Porque o pai já transferiu os bens, portanto, não vai ter nada para ser inventariado, ou seja, não haverá nada para integrar o objeto desse testamento, tá certo? Então, esse testamento acaba não tendo nenhum valor, porque o objeto, aqueles bens que estavam naquele testamento, agora não pertencem mais ao dono do CPF, estão dentro da empresa cofre, dentro da holding. Tá bom? Gerson Nunes, também de Taubaté. Como fica a situação de genros e noras em relação aos bens da família quando a holding for constituída? Gerson, é a família que decide isso, tá bom? Na constituição da holding familiar, a família ela vai poder ou não instituir cláusulas que a gente chama de incomunicabilidade dos bens para terceiros. Veja, ao advogado não cabe julgar a dinâmica familiar, que é uma coisa muito própria da família. A ele cabe esclarecer as consequências de se colocar ou não essas cláusulas. Então, é importante esclarecer que a situação conjugal dos filhos, a dinâmica familiar, ela é, o nome que eu estou falando, é dinâmica, então ela pode mudar. Eles podem se separar dos seus cônjuges, né? O relacionamento entre os familiares pode mudar da água para o vinho, de um momento para o outro. Agora, a decisão, Gerson, ela é sempre da família, sobre ter ou não cláusulas de incomunicabilidade em relação a genros e noras, ok? Que basicamente seria estabelecer que os bens guardados na holding, eles não se comunicam com o regime de bens do casamento dos filhos, independentemente de qual seja esse regime, tá bom? E isso vale também para o futuro. Como assim? No caso em que um filho solteiro viesse casar. Mas não se preocupe com isso, porque não bastasse toda a proteção que a gente coloca lá para os pais, ainda tem o direito de arrependimento, e é uma cláusula que a gente coloca de tal forma a reestruturar a dinâmica de distribuição dos bens, se necessário for. Tá bom, Gerson? Faça ainda hoje a sua adesão ao Sistema de Planejamento Patrimonial da Família. Tudo começa por uma sessão de viabilidade. Clique no link da descrição desse vídeo e saiba como evitar que os seus familiares passem pelo horror do inventário. E aí, vai procrastinar ou vai resolver?